Olá a todos! Vamos para mais uma aula do Enem Inverso, onde a matemática que é cobrada no Enem ganha significado. E a aula de hoje é progressão geométrica. Então vamos para a teoria. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que é uma progressão geométrica. Então a progressão geométrica é uma sequência de números, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante fixa chamada razão. Então vamos dar um exemplo numérico aqui. Então vamos considerar um primeiro número igual a 5. E aí eu vou aplicar a seguinte regra. A cada número da sequência, eu pego o resultado e multiplico por 2. Então 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. E assim sucessivamente. Vamos pegar um outro exemplo. Digamos que eu queira começar com o número 7 e a cada interação eu venha multiplicar por 2 terços. Então, 7 vezes 2 terços vai dar 14 terços. Depois, multiplicando isso aqui por 2 terços, vai dar 28 sobre 9. E assim por diante. Ou ainda, por exemplo, eu tenho um número 1, e para cada interação eu divido pela metade, ou seja, eu multiplico por 1 sobre 2. Por menos 1 sobre 2 até, vamos fazer assim. Então, 1 vezes menos 1 sobre 2 vai dar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 4. E depois vai dar menos 1 sobre 8. E assim sucessivamente. Então, é assim que nós estudamos, definimos o que é uma progressão geométrica. Uma coisa que cresce na razão PG, ou seja, em PG. Graficamente falando, a gente consegue enxergar que isso ele tem um comportamento exponencial. Então, se vocês observarem na aula de função exponencial, existe uma relação entre PG e função exponencial. O que nós vamos fazer agora é trabalhar com um pequeno exemplo para poder observar quais são as propriedades que nós podemos explorar dentro de uma progressão geométrica. Então, um exemplo bem básico para poder introduzir a nossa teoria é o seguinte. Você tem um vírus que se reproduz a uma taxa de duplicação a cada hora, ou seja, a cada 1 hora, a sua população dobra de tamanho. Se o número inicial do vírus é de 10, quantos vírus haverá após 5 horas? Então, o tempo inicial, que eu vou chamar de 0, é 10. Então, após 1 hora, você duplica a população. Então, vai para 20. 2 horas, você duplica a população. 40. Mais 2 horas, isso aqui vai para 80. Mais 2 horas, isso vai para 160. E mais 2 horas vai para 320. E a resposta do nosso exercício é exatamente 320. Acontece que seria interessante estudarmos conceitos mais gerais sobre progressão geométrica. Então, de uma maneira mais genérica, vamos considerar aqui uma sequência, onde o primeiro termo nós vamos chamar de A1, o segundo termo de A2, A3 e assim sucessivamente. E para ser uma PG, o que precisa acontecer? O termo AN, ele tem que ser igual a uma razão que eu vou chamar de R vezes o termo anterior, que é o AN-1. Acontece que se a gente quisesse uma fórmula que saísse, por exemplo, do 1 até o N, ou, por exemplo, do termo 2 até o termo 7, como nós faríamos isso? Lembra daquela aula da progressão aritmética, de você subir uma escada? A ideia vai ser a mesma. Então, você tem um termo A1, vou até desenhar com uma outra cor aqui. Você tem um termo A1, e agora você multiplica por R. E aí você chega no termo A2. Você multiplica por um termo R, e você chega no A3, que é R. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. O A2 é a mesma coisa que A1 vezes R. Já o A3, ele é a mesma coisa que o termo anterior, que é o A2, vezes o R. Só que o nosso próprio A2, esse A2 que está aqui, ele é a mesma coisa que A1 vezes R. Esse camarada aqui é exatamente igual a esse camarada. E esse R que está sobrando, eu vou multiplicar aqui. Em outras palavras,
como R vezes R é R ao quadrado, o que nós acabamos de concluir é que o A3 é igual a A1 vezes R ao quadrado. Ou seja, para você sair do andar 1 para o andar 3, você teria que subir 2 níveis. E esse subir 2 níveis é justamente fazer R elevado a 2. Então, uma forma um pouco mais geral para pensarmos aqui é da seguinte maneira. Quando você tem, por exemplo, o termo AN e você está na posição AJ, para você subir de J para N, o que você faz? Você tem que subir N menos J níveis. Então, para facilitar a nossa conversa, nesse exercício, pensa que o nosso N é igual a 3, né? Então vai ficar, e o J é igual a 1. Então, o A1 vezes R elevado a A. Então, o nosso N é igual a 3, menos o nosso J é igual a 1. Coincide exatamente com R ao quadrado que está aqui. Então, uma fórmula geral para você sair do Jésimo andar para o Nésimo andar é você justamente fazer R elevado a quanto o nível você está subindo. E se porventura for ao contrário, o que eu quero dizer com ao contrário? Você pensar, por exemplo, que o N é menor do que J, esse expoente sendo negativo quer dizer que para você voltar, você vai ter que dividir por R. Então, caminhar para frente é multiplicar por R, voltar é dividir por R. Essa é a ferramenta básica da progressão geométrica. Temos muitas coisas para explorar, mas vamos aproveitar esse kit básico que nós acabamos de aprender e resolver um exercício que caiu no Enem. Então, vamos resolver essa questão que caiu na prova do Enem e ela diz o seguinte. O esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade em um rio, sendo L0 a intensidade inicial da sua superfície. Então, aqui nós temos o nosso diagrama. Então, 0 metros tem uma intensidade L0, passou 1 metro, pegou essa intensidade e multiplicou por 2/3. 2 metros multiplicou por 2/3 novamente, né? Porque ficou 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, e assim sucessivamente. Então, aqui dá para perceber que temos uma PG, uma progressão geométrica de razão 2/3. Então, considere que a intensidade luminosa diminui a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema, que é justamente a progressão geométrica de razão 2/3. A intensidade luminosa correspondente à profundidade 6 metros é igual a... Então, o que a gente pode pensar? Ele quer, por exemplo, a profundidade a 6 metros. Então, posso pensar no termo A6. E aí, para isso, eu posso pensar que o meu A1 é o meu instante inicial. Bem, de 0 metros para 1 metro, você teve que subir um nível. Então, para respeitar essa notação, vou até colocar 0 aqui. Porque como eu quero ir de 0 até 6, eu vou subir 6 níveis. Então, eu vou ter que fazer o R elevado a 6. Então, o nosso querido A6 vai ser o A0, que é o nosso L0 mesmo, vezes 2/3 elevado a 6. Bem, para fazer o 2/3 elevado a 6, vamos lá. Então, esse aqui vai ser L0. Eu posso pensar da seguinte maneira. Vamos começar pelo 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, aqui no numerador, nós teríamos 64. Agora, vamos para o 3. Aqui, pensando numa prova do Enem, eu já teria uma tendência enorme em já colocar a letra D. Por quê? Porque como você não vai conseguir simplificar e o numerador já deu 64, já fechou o nosso exercício. Mas vamos fazer aqui com calma. Até mesmo para certificar que o modelo está certinho. 3, 9, 27, 27. Aí nós temos 81. Agora acho que já é bom fazer 81 vezes 3 aqui. Então, 81 vezes 3 vai dar 3, 24, então 243. Agora, para finalizar, vamos multiplicar esse resultado aqui por 3. E aí vai dar 9, 12 e 2 vai 1 em cima, 6, 7. Então, 729. Então, realmente, a resposta é a letra D de deu tudo certo. Então, essa é uma introdução ao estudo da progressão geométrica. Ainda temos que falar sobre soma da PG, uma soma finita, soma infinita.
e até mesmo fazer aplicações dentro da matemática financeira. Isso será feito nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários e até a próxima.